Olá, gente querida, que bom que você está comigo neste momento, neste instante. Bom dia, querida comunidade. Assim, mais uma vez, nos encontramos em nossas casas e não estamos presencialmente, mas nosso Deus está presente aqui. Hoje queremos falar um pouco sobre a importância da família e da oração em Lutero, um pouquinho daquilo que ele nos deixou. E assim nos reunimos, não em nosso nome, mas no nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúdo você cordialmente com a palavra bíblica de Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Onde está baseada a tua alegria? Que ela seja no Senhor e não nas circunstâncias. Amém. Somos pecadores e estamos afastados de Deus. Por isso precisamos pedir perdão. Assim, confessemos os nossos pecados. Amado Deus, nosso Pai, chegamos humildemente diante de Ti e pedimos-te perdão pelos nossos pecados, todos cometidos em palavras, ações, omissões e em nossos pensamentos. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. E ajuda-nos a ouvir sempre a Tua palavra, para que Tu possas fazer a mudança necessária em nossas vidas. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Como palavra de absolvição, o Salmo 51:10, Davi diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que seja assim. O reformador Martim Lutero deu especial atenção aos temas da oração e da família. Vamos intercalando. Em seus textos, ele deixou várias pérolas destes assuntos. E algumas frases ele diz: a vida cristã não é ser piedoso, mas tornar-se piedoso. Não é ser saudável, mas tornar-se saudável. Sobretudo, não um ser, mas um vir a ser. Não ficar parado, mas um exercício. Nós ainda não somos, mas seremos. Ainda não foi feito e ainda não aconteceu, mas está a caminho. Nem tudo brilha, mas as coisas vão melhorando. Outra frase é: quisera não ter outro pensamento senão este: Jesus ressuscitou por mim. Se Deus nos quisesse tristes, não nos daria o sol, a lua e as demais delícias terrenas que nos concede para a nossa alegria. Este é o nosso Lutero. E uma das orações ele diz: Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a orar. Ajuda-nos para que nossa oração se faça poder, que o poder se faça alegria e que a alegria venha a ser a riqueza da nossa vida. Dá que ao gastarmos tal riqueza, vençamos todas as contrariedades. E Lutero assim vivenciou a sua vida como um todo. Ele foi monge por 17 anos e aprendeu a orar lá, onde eles tinham 6 períodos de oração ao longo do dia e da noite. Eram horas canônicas. Os salmos e as orações escritas eram usados neste momento. Ele se casa com Catarina von Bora, uma ex-freira, no dia 13 de junho de 1525. E eles têm quantos filhos? 6. O João, a Elizabeth, a Magdalena, Martin, Paul e Margaret. E Lutero agradecia sempre a Deus pela esposa maravilhosa que Deus lhe tinha concedido. A oração é a experiência de vida e elas não se separam. Então, oração e experiência de vida não se separam. Lutero diz: a gente aprende a orar a partir da experiência. É algo precioso quando se vive numa situação difícil e, nesses casos, pode-se fazer uso da oração. Isso eu aprendi por experiência própria. E é verdade.
nada melhor que falar com nosso Deus, mas ele diz assim ainda: a oração não é um longo discurso, mas uma conversa continuada e de coração. Por isso, meus irmãos, faça isso continuamente, a saber, de coração, às vezes por palavras, perante o querido Pai. Então, nem sempre precisamos falar, mas podemos permanecer e devemos em silêncio. E Lutero, então, assim, recomenda que a oração seja simples e o mais natural possível. Ela não precisa ser elaborada e com palavras difíceis. E na realidade, Deus atende todas as orações. Não atende só a de ministros e ministras, a de letrados. Ele atende a todas as orações. Mas Lutero fala da família, então, também, que o amor conjugal é louvado, é o maior e mais elevado amor que existe sobre a face da terra. Nós sabemos que ou o casamento é um pedacinho do céu, ou ele é um pedacinho do inferno. Só que a família, e na família nós temos dificuldades, e nem sempre é fácil viver em família. Por isso, a questão do crescermos, ela é importante. É um lugar fundamental para o aprendizado de convívio, né? Então, amado Deus, quanto esforço é gasto somente com a família, diz Lutero. Quanto trabalho custa aproximar as pessoas, quantas preocupações para mantê-las unidas. A queda de Adão corrompeu a nossa natureza a tal ponto que ela é hoje completamente inconstante. Quantos vivem adultério em suas mentes? Quantos vivem adultérios concretos? Quantos vivem sem oração em suas vidas? Por isso a oração na família, ela é tão importante também. E no Catecismo Menor, Lutero diz que os pais devem ser o sacerdote e bispo da família. E ele ensina a oração do Pai Nosso, que é a melhor de todas as orações. E a tarefa dos pais, então, é de ensinar às suas crianças e aos seus jovens as palavras das Sagradas Escrituras. A igreja, nesse sentido, um reforço daquilo que se faz em casa. Agora estamos nesta pandemia, muito mais em casa, e não vamos presencialmente para a igreja. Quantas crianças, quantos jovens são trazidos somente para aprender na igreja sobre a palavra? Mas Lutero disse, e nós também sabemos, que em casa precisa acontecer o primeiro encontro com Deus e com a palavra. Você está fazendo isso? A pandemia é um excelente momento para começar, se você ainda não começou. Queremos ainda ler um texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 18 em diante, que diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Sim, as esposas devem ser fiéis, como também somos fiéis ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Tratai-as bem. Os maridos devem tratá-las bem. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quantos conselhos maravilhosos! E o 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quanto você tem feito disto aqui em sua família? Fazermos tudo como para o Senhor e não para as pessoas. Nem a oração, nem o lidar, não só aparentar algo que não se é, mas cuidar daquilo que Deus lhe deu. Oremos. Pai querido, obrigada por este momento com a Tua palavra. Obrigada que podemos orar. Obrigada por este tema tão importante, tanto da oração como do matrimônio. Assim permanece com cada família,
abençoando, guiando, cuidando, guardando. Obrigada, Senhor, pelo Daniel que está de volta em casa. Obrigada pelo João Carlos que também veio para casa. Tu respondeste, Senhor, a nossa oração. E tu és fiel, tu és mais que fiel. Estejas com as pessoas enfermas, estejas com as pessoas enlutadas, consola e caminha com cada uma delas. Assim, Senhor, fica conosco e nos anima a mais uma semana que está diante de nós. E tudo mais que queremos te pedir e está em nossos corações, o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz.